Fala pessoal, tudo bem? Eduardo aqui e hoje eu vou estar dando para vocês 5 dicas que me ajudaram muito no aprendizado de inglês. Inglês sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim, eu era muito ruim. A ideia de estudar inglês para mim na época do colégio era sofrível, eu não entendia direito as coisas. Eu não sei se foi devido ao método de ensino ou se realmente era falta de interesse da minha parte, mas no final das contas, em algum momento ali, eu decidi que eu tinha que aprender porque ia ser útil na minha vida profissional e, enfim, se eu quisesse viajar para algum lugar, eu falei, eu vou aprender essa droga, custe o que custar, eu vou até o final. E bom, vamos lá, o primeiro fator que me ajudou demais, Duolingo. Pode até parecer engraçado, porque tem muita gente que não leva o Duolingo a sério, mas é uma ferramenta incrível, entenda isso, porque ali você vai ter todo um conteúdo básico, toda uma introdução a certas coisas que podem parecer bobas, mas se você estudar direitinho ali, fazer a trilha do Duolingo, porque, vamos ser sinceros que é verdade que muita gente acaba não indo a lugar nenhum, porque faz uma semana de Duolingo, um mês, e para, e acabou. Sendo que você tem que estar exercitando sempre. É um exercício, igual músculo, academia. Não adianta tu fazer academia por 3 meses e depois parar. Você não vai para lugar nenhum. Então o esquema do Duolingo é esse, você ter consistência, porque, pensa comigo, o Duolingo não é infinito. Aí você tem a trilha lá de cada exercício, cada tópico lá, né, que você vai completando, e aí no final, uma hora você vai acabar. E foi isso que eu me comprometi, eu vou até o final do Duolingo. Eu fui fazendo todas as aulas, eu ia anotando, porque isso é importante também, você tem que estar anotando tudo que você faz. Não é a segunda dica, mas põe aí como 1.2. Você tem que anotar tudo que você pega ali de exemplo, etc, porque você escrevendo, você vai meio que solidificando aquilo na tua cabeça e na hora que você for revisar, você vai lembrar, ah, tá, aqui, pá. Então, anota tudo no caderno, no bloco de notas. Recomendo estar usando caneta mesmo, ou lápis. Porque eu sinto que fazer isso no celular não é tão produtivo em termos de aprendizado, mas aí vai de cada um também. E aí você vai completar aquela trilha toda do Duolingo, e aí a verdade é que no final você ainda vai sentir que tem alguma coisa faltando, porque não tem como, é uma plataforma gratuita que tem muita coisa valiosa, mas o idioma em si é tão... qualquer idioma, né? É tão vasto, tem tanta coisa para estudar, que não dá para se resumir naquela dinâmica gamificada. Então logo depois que eu terminei o Duolingo, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido, porque eu não sabia para onde ir, então o que eu fazia muito? Eu ficava revisando tudo aquilo que eu anotei no caderno sobre as aulas do Duolingo, né? Eu ficava revisando todo dia, porque tinha coisa que tu acaba esquecendo, algumas palavras que tu esquece também. Mas aí, depois disso, eu comecei a fazer o seguinte, dica número 2, consumir vídeos, séries e música em inglês. Muitas vezes eu via série dublado e eu tava perdendo a oportunidade ali de estar captando certas coisas. E com esse conhecimento do Duolingo, eu comecei a assistir aquela série How I Met Your Mother. E eu lembro que eu baixei a série, enfim, isso faz muito tempo, pirataria não é legal, mas eu baixei a série com legenda em inglês. Eu lembro que eu falei assim, eu vou assistir cada episódio como uma aula. Eu vou ver aqui, não de uma forma de desfrutar a série, mas como se fosse uma aula mesmo. Então, o primeiro episódio, eu pausava de minuto em minuto, ou até menos, porque eu não entendia alguma frase completamente. E algumas coisas são expressão, são jargão, coisas informais, sabe? E isso é importante de você estar pegando também. Daí eu fui consumindo. No primeiro episódio ali da primeira temporada eu parava constantemente, eu confesso que assim, era maçante, eu não aguentava mais ficar apertando o botão de espaço para pausar a série e ficar anotando coisa, mas aí tudo que eu não entendia eu pesquisava. Tem alguns sites que são muito interessantes, que vão te dar significados de expressões informais, e também tem um site muito bacana, eu vou estar deixando tudo aqui na descrição, que você digita a palavra lá e ele vai dar formas de pronúncia daquela palavra. Por exemplo, você coloca a palavra water, vai ter lá a pronúncia em inglês britânico, você clica no botãozinho, você ouve alguém, uma pessoa de verdade que gravou aquele áudio pronunciando aquela palavra. Mas isso foi uma experiência tão interessante, porque eu lembro que por episódio ali no começo eu fazia 3 páginas de anotação de tanta coisa que eu não sabia ainda, mas também tinha muita coisa que eu sabia por causa do Duolingo. Então assim, o Duolingo me ajudou nessa segunda etapa, e aí ao longo da série eu lembro que na última temporada teve um episódio que eu pausei 2 vezes só. A questão de você ir consumindo aquilo e digerindo também. Você vai anotando e no dia seguinte você vai revisar, porque não adianta nada você anotar e depois deixar pra lá. Você tem que estar revisando também, e aí no final desse processo você vai notar que você está entendendo muito mais. Escolhe uma série que você goste ou uma série que você não se importe tanto de ver, porque às vezes você vai sentir que, caraca, eu queria estar desfrutando a série, então deixa eu colocar a legenda em português aqui mesmo, porque eu quero assistir pelo conteúdo da série em si. Então escolhe uma série que você não ligue tanto pra ela. Ah, Eduardo, mas eu não posso fazer isso com legenda em português? Eu acho interessante também, mas com legenda em inglês é melhor se você fez o passo 1 direitinho. Com legenda em português, você vai
notar que muitas palavras você vai captando ali, mesmo lendo a legenda e ouvindo, você vai associando o que é o que entre a legenda em português e o áudio em inglês. Então, você vai começar a captar bastante coisa, mas, obviamente, é uma fração do que você captaria consumindo áudio e legenda em inglês. Terceira dica, revise tudo, porque muita coisa que a gente aprende é muito fácil de se esquecer. Então, tudo que você anotou no Duolingo, tudo que você anotou das séries que você está assistindo, ou músicas também, vai anotando tudo. Você tem que ir revisando e revendo o contexto, porque às vezes você anota e depois você volta para rever aquilo e você não lembra para que foi usado aquele jargão, aquela palavra ou aquela frase. Então, faça anotações consistentes e revise depois, pronunciando aquilo, lendo, porque você vai ler, você vai pronunciar do seu jeito aí, com sotaque mesmo, não se importa com isso agora. Ah, porque eu tenho que ter o sotaque perfeito. Para com isso não existe essa necessidade. Quem se importa tanto assim com sotaque é coisa de gente que nem fala o idioma e fica se importando com isso. Mas aí revisa tudo, porque é muito importante, e vá fazendo notas de áudio também. Você falando ali no áudio é muito importante, porque vai te dar um contexto muito maior de que quando você voltar e ouvir aquele áudio, você vai se lembrar do momento em que você gravou e vai te retornar ali muitas memórias no que diz respeito ao que você estava aprendendo. Então é muito valioso estar fazendo isso, tanto relendo o que você escreveu e tanto reouvindo o que você gravou. Faça isso que vai dar bom. Quarta coisa que me ajudou muito, canais de inglês no YouTube. Tem muito conteúdo gratuito, canais incríveis. O canal do Gavin, da Karina Fragoso. Vou deixar aqui na descrição o link de alguns canais que eu adoro e é muito legal você estar pegando esses vídeos para você entender sobre tópicos específicos. Por exemplo, um vídeo vai ser só sobre, por exemplo, o inglês para o aeroporto, ou inglês para faculdade, ou inglês para entrevista de emprego. Algo específico assim. Então você vai pegar esse vídeo e vai aprender sobre aquele tópico. E é como se fossem mini aulas. Mini aulas não, aulas de verdade, porque lá em 2015 que eu estava aplicando isso tudo que eu tô falando, tinha muito menos conteúdo do que tem hoje. Já tinha bastante, mas hoje em dia, caraca, é tanta coisa, tanto material. Eu ouso dizer que você tem que pensar 5 vezes antes de tirar o dinheiro da tua carteira para pagar um curso. E lógico, eu não vou falar que você não precisa pagar por um curso ou cursos são inúteis. Aí já seria presunçoso demais da minha parte. É muito bom sim, mas você com conteúdo gratuito que tem na internet hoje já consegue aprender muito, pode ter certeza disso. E aí, a quinta e última dica é pratique. Como assim, Eduardo? Isso não é óbvio? Não, porque na verdade quando você está estudando em casa, isso eu notei muito no meu aprendizado, você geralmente vai praticar muito mais o reading, que é ler, e o writing, que é escrever, porque você está lá fazendo anotação e lendo. E o listening também, porque quando você está ouvindo, consumindo uma série, uma música, então você está fortificando essas 3 habilidades, mas vai ter uma que você não pode deixar de praticar, que é o speaking. É muito importante vocês, além de estarem lendo e ouvindo, estarem externalizando isso para fora também, porque são 4 funções diferentes, cada um com seu nível ali de progresso. Se você estuda muito, já tive professora de inglês que falava muito mal, mas isso é incapacidade? Não, é só falta de prática naquele quesito. Ponto. Lia muito bem, escrevia extremamente bem, mas não conseguia falar. Então, para você falar bem inglês, você tem que praticar a tua fala. Por isso que muita gente fala que você só consegue ficar fluente indo lá para fora. É porque você viajando para fora, você vai ser obrigado a falar em inglês. Não vai haver um contexto ali que tá todo mundo falando em português e você não precisa falar inglês. Você vai ser forçado de alguma forma. Então, você se forçar no seu dia a dia a falar consigo mesmo em inglês, mas eu vou parecer um maluco, Eduardo. É pra parecer maluco mesmo. Dane-se todo mundo, tu tá aprendendo, você vai conseguir sucesso aí na tua jornada e fala consigo mesmo. Eu ia pra casa da minha namorada na época, andando, eram tipo uns 15 minutos andando. Eu ficava falando sozinho. Aí o pessoal me olhava na rua, achava que eu era maluco, mas não, eu tava falando inglês ali, diálogos, simulando diálogos comigo mesmo. E isso me ajudou demais, porque eu melhorava minha pronúncia ali, eu tava meio que estudando, entre aspas, ali mentalmente durante aqueles minutos, ou 15 minutos pra ir, 15 pra voltar. Eu notava um progresso muito maneiro, depois de 1, 2 semanas assim. Então você consigo mesmo em casa também, começa a falar com você mesmo, simula diálogos, repete diálogos que você ouviu de alguma série, de um filme, vai repetindo, vai reproduzindo e que aquilo ali vai começar a se tornar natural. E depois disso, se você quiser ir num passo a mais, vai para um Omegle da vida, um Tandem. O Tandem é um aplicativo que você consegue encontrar pessoas do mundo inteiro que estão aprendendo inglês. Então você vai lá, encontra essas pessoas e vocês podem bater um papo naquele idioma. Ou abre o Omegle aí, vai conversando com gente qualquer e coloca o gogó para fora, não tem medo. Eu, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho remotamente, né, mas eu tenho reuniões todo dia, eu trabalho
trabalho com gente da América Latina, da Índia e dos Estados Unidos. Sabe quem se importa com sotaque? Nenhum deles, tá? Então para com essa bobeira. Como eu já falei, eu acho que isso é coisa de quem nem fala o idioma, que fica se importando pra caramba com isso. Então fala do teu jeito aí, quer dizer, óbvio, aos poucos você vai melhorando a tua pronúncia das palavras, etc. Mas se importa mais em conseguir se comunicar, porque ser fluente é isso. Você se comunicar, se fazer ser entendido e entender também. Você não precisa ser um dicionário ambulante, você só precisa entender e se fazer ser entendido. Aplica essas paradas que eu falei pra você, que vai dar bom com certeza. E é isso. Fiquem bem. Tchau, tchau.